Você já ouviu falar sobre medicamentos tão revolucionários que vão mudar para sempre a história dos tratamentos para perda de peso? Imagina você fazer um tratamento clínico e perder tanto peso quanto perderia numa cirurgia bariátrica, sem os riscos do procedimento cirúrgico. Hoje existem medicamentos muito modernos e eficazes para esse tratamento. Será que é o fim mesmo da cirurgia bariátrica? Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre os irmãos do Ozempic. Então nós vamos falar hoje sobre os irmãos do Ozempic. Mas o que será isso, doutora? Na verdade, existe uma nova classe de medicamentos extremamente modernos que foram inicialmente desenvolvidos para o tratamento do diabetes tipo 2, que é o diabetes ligado à obesidade. Então, é aquele diabetes que a pessoa desenvolve porque aumenta muito a quantidade de gordura periférica e essa gordura ela passa a sobrecarregar o pâncreas, de forma que a insulina que vai tentando ali colocar os carboidratos, as glicoses para dentro dos nossos tecidos, não consegue dar conta tamanha quantidade de área a cobrir, já que o tecido gorduroso ocupa uma grande porcentagem da massa corporal da pessoa. Então isso, apesar do que as pessoas pensam, que a pessoa fica obesa por causa do diabetes, a maioria das vezes o diabetes tipo 2 acontece pelo contrário. Primeiro ela engorda e durante o processo de ganho de peso ela vai forçando a insulina, forçando o pâncreas até que chega um momento que não dá conta e desenvolve o diabetes. A maioria das pessoas, quando descobre esse problema, ela está numa fase chamada pré-diabetes. Então, esses medicamentos eles foram inicialmente desenvolvidos, assim como a semaglutida, que é o nome científico do Ozempic, foram desenvolvidos para o tratamento do diabetes tipo 2. Porém, como nós já falamos, o diabetes tipo 2 está extremamente relacionado à obesidade. E foi se percebendo que o paciente, além do benefício de tratar o diabetes, também ganhava o bônus de perder peso com muito mais facilidade. E aí foi se desenvolvendo várias pesquisas no sentido de usar o medicamento com foco no emagrecimento. Então, esses novos medicamentos que nós vamos falar hoje, a tirzepatide e o bimagrumab, são medicamentos desenvolvidos já com um grande foco também em cuidar da obesidade, além de trazer melhoras no risco de diabetes, no pré-diabetes, na resistência periférica à insulina. Vamos falar primeiro sobre a tirzepatida, que é muito conhecido o Mounjaro. Tem uma verdadeira febre na internet hoje sobre o Mounjaro, muitas pessoas falando, muitas pessoas querendo, muitas pessoas vendo os resultados. A entrega de resultados no uso da tirzepatida é muito semelhante ao resultado de uma cirurgia bariátrica. Ou seja, em torno de 1 ano de acompanhamento em uso do medicamento, essa pessoa ultrapassa os 20% de massa corporal perdida. Então quer dizer que uma pessoa que começa a fazer o tratamento com 100 quilos, ao longo do ano ela vai perdendo mais de 20 quilos com o uso desse medicamento e, obviamente, terapias combinadas, porque é um remédio, precisa de prescrição médica, precisa de acompanhamento especializado. A tirzepatide, ela alia dois compostos, dois medicamentos. Um deles é o agonista do GLP-1, que é o mesmo princípio da semaglutida. E esse medicamento, ele aumenta o efeito do glucagon, ele imita o efeito do glucagon. Então, ele ajuda o pâncreas a proteger os nossos tecidos contra o diabetes. O segundo, que é chamado GIP, ele é um peptídeo gástrico. Então, a atuação do GIP faz com que o paciente tenha um menor esvaziamento gástrico e uma sensação maior de saciedade por ativação de hormônios do estômago. Então, olha como é bom, ele alia dois medicamentos em um só e por isso o efeito dele é potencializado.
As pessoas me perguntam, mas então esse será o fim da semaglutida? Será que é o fim do Ozempic? A gente não pode dizer isso. Primeiro porque o Ozempic, a semaglutida, é um medicamento extremamente eficaz, aquilo que se propõe, não só a tratar a obesidade, mas também melhorar a condição de diabetes tipo 2, de resistência à insulina, e também ele tem alguns efeitos diferentes. Ele, por exemplo, prende um pouco mais o intestino, a tirzepatida solta um pouco mais o intestino, um deles tem um efeito gástrico, o outro não. Então, o seu médico é que vai avaliar isso. O seu médico, ou nutrólogo, ou médico especialista endócrino, o médico que é o especialista em tratamento da obesidade. Este é o profissional qualificado para avaliar o melhor medicamento para você. Já o bimagrumab é um medicamento totalmente novo que eu tenho certeza você ainda não ouviu falar. E não está disponível, na verdade, para venda. Eles estão nas fases finais de estudos e está começando a ser comercializado em outros países. Mas é um medicamento interessante que é um outro grupo totalmente diferente. Esse medicamento ele tem uma capacidade de auxiliar na formação de massa muscular. Ele trabalha com a nossa carga de proteínas. Então, ao mesmo tempo em que ele ajuda a perder peso através da inibição do apetite e de outros mecanismos, ele também ajuda o paciente a ganhar massa muscular, que é um ganho incrível, porque o maior problema relacionado aos medicamentos que fazem o paciente perder peso rapidamente é a perda de massa magra junto com a massa gorda. Portanto, olha que avanço incrível essas medicações novas. Algumas já estão por aqui, outras estão chegando. Por isso é tão importante você procurar um médico experiente, um médico especialista nessa questão do emagrecimento, para você não ficar aí perdido em informações desencontradas na internet. Busque ajuda profissional. Isso é o mais importante da mensagem de hoje. Se você gosta desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui, compartilhar com mais pessoas que precisam se cuidar, cuidar da sua saúde e que você acha que vão gostar desse tipo de conteúdo. Eu sou a doutora Maria Vertamati, sou médica, especialista no emagrecimento, saúde da mulher e esse é o nosso canal Metabolizar, um espaço para falar sobre todas essas questões de saúde, sobre emagrecimento, hormônios, saúde da mulher e tudo mais que é bom para mim, para você, para nossa saúde. Eu te vejo no próximo vídeo.